Pessoal, o tema da aula de hoje é potências mundiais e forças militares. Em relação à questão de potências mundiais e forças militares, podemos destacar os Estados Unidos como a principal força econômica, política e militar, né, do mundo atual. Ou seja, hoje nós vivemos num mundo unipolar. Por que ele é considerado unipolar? Porque nós temos um único país exercendo a sua influência política, econômica e militar sobre os demais. Não é? O único país que ainda vai chegar próximo dos Estados Unidos na questão da rivalidade econômica vai ser a China, que já caminha para ser a maior economia. Mas na questão militar e política, ela ainda não tem a influência que os Estados Unidos têm. Aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico ele mostra as despesas que os países tiveram aí com seus exércitos, com as suas forças militares. Por exemplo, no ano de 2017, de cada 100 dólares gastos com os militares, 35 dólares foi somente os Estados Unidos que gastou com a sua tropa. O Brasil gastou 2 dólares, né? A China 13. Então, o poder militar, econômico e político dos Estados Unidos se sobrepõe aos demais. Nós temos aqui um mapa. Esse mapa ele apresenta-se de uma maneira deformada. Por quê? Porque ele busca retratar aqueles países que têm uma maior quantidade de armas nucleares. No caso, a gente tem em destaque os Estados Unidos, né? Nós temos aqui os Estados Unidos e nós temos a Rússia, que são aí dois países que se destacam na questão de armas nucleares, e nós também temos alguns países da Ásia, como a Índia, que se destacam também na concentração aí de armas. Se nós observarmos aqui o Brasil, né? O Brasil ele não possui armas nucleares, né? Você tem um destaque maior para os Estados Unidos, Rússia e aqui alguns países da Europa, certo? Na questão aí da regionalização mundial, até o final da década de 80, quando ainda se existia uma rivalidade entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, que chegou ao fim no final dos anos 80, né? O mundo ele era regionalizado em três grupos. Nós tínhamos os países de primeiro mundo, que eram países desenvolvidos. Nós tínhamos os países de segundo mundo, que eram países socialistas, que tinham influência aí da União Soviética, e nós tínhamos o terceiro mundo, que são países capitalistas subdesenvolvidos ou considerados pobres. No caso aí, se nós observarmos aqui a América, né? No caso, observando aqui a América, pessoal, nós vamos ver que Estados Unidos e o Canadá são os únicos países de primeiro mundo, enquanto que do México até a Argentina, incluindo o Brasil, nós tínhamos aí países aí de terceiro mundo. Isso é uma regionalização do espaço mundial até o final da década de 80, quando aí chega ao fim a União Soviética, e aí os Estados Unidos se sobrepõem como a grande potência mundial. No caso que nós temos assim um outro mapa, esse mapa é mais atual, né? Onde ele dividiu o mundo em dois grupos de países: países desenvolvidos ou ricos
né? E países subdesenvolvidos ou pobres, certo? Essa parte que está toda em amarelo são considerados países assim ricos. Essa outra toda de rosa aqui são países considerados pobres, certo? Vocês têm uma atividade, né, para ser respondida nas páginas 169 a 170, responder a primeira, segunda e terceira questões, com base aí na leitura da página 168.